Dona Rosa, confirma uma transferência de R$ 890 mil? A voz da gerente no telefone era calma demais. Sou Rosa, uma viúva de 72 anos. Mal sabia minha filha o que ela tinha acabado de despertar em mim. Meu mundo sempre foi simples, organizado. Vivia na mesma casa que meu falecido marido, Armando, e eu compramos com o suor de 40 anos de trabalho. Ele era um homem de números, contador de mão cheia, e me ensinou a ter respeito por cada centavo ganho com honestidade. Dinheiro não aceita desaforo, Rosinha. Ele sempre dizia, com aquele jeito sério que escondia um coração de ouro. Desde que ele se foi há 5 anos, me apeguei ainda mais a essa disciplina. Mantinha tudo em ordem, a casa limpa, as contas pagas no dia certo e o dinheiro da nossa vida toda guardado na poupança, rendendo o suficiente para uma velhice tranquila e para ajudar minha única filha, Carla. Carla. O nome dela sempre foi sinônimo de amor, a luz dos meus olhos. Mas ultimamente, a luz andava meio fosca. Ela vivia se queixando de dificuldades financeiras. O marido, um sujeito que nunca me desceu pela garganta, vivia trocando de emprego, sempre com projetos grandiosos que nunca saíam do papel. E quem acabava socorrendo o casal era eu. Dava um dinheiro para o supermercado aqui, pagava uma conta de luz atrasada ali, fazia com o coração apertado, não pelo dinheiro, mas por ver minha filha naquela situação. Eu só queria o bem dela, que ela tivesse a mesma paz que eu e Armando tivemos. Na semana passada, ela veio com uma conversa mansa, cheia de cuidados. Sentou-se na minha poltrona preferida, aquela de couro já gasta pelo tempo, e pegou na minha mão. O cheiro do meu bolo de fubá, o favorito dela, ainda estava no ar. Mãe, a senhora já é de idade, não precisa mais ficar pegando fila em banco. O mundo agora é digital. Me dá a sua senha do aplicativo, eu instalo no meu celular e ajudo a senhora a pagar as contas. É mais seguro, para a senhora não ter que sair com o cartão por aí. A voz dela era um veludo, cheia de uma preocupação que, hoje eu vejo, era puro teatro. Eu, boba, acreditei. Achei que era um gesto de amor, de cuidado. Passei a senha, que só eu e Armando sabíamos, um número que era a data do nosso primeiro beijo. Entreguei o ouro na mão do bandido, como se diz. E o bandido, no caso, tinha o meu sangue. Uma semana se passou. Uma semana de silêncio. Carla não ligou, não mandou mensagem, não apareceu para o café da tarde. Achei estranho, mas pensei que estivesse ocupada, até hoje de manhã. O telefone fixo, aquele aparelho antigo de disco que eu me recuso a jogar fora, tocou. Era a gerente do meu banco, a dona Cida, uma moça atenciosa que me conhecia há anos. Dona Rosa, bom dia. Desculpe o incômodo, estou ligando apenas por um procedimento de segurança. A senhora confirma uma transferência no valor de R$ 890 mil da sua conta poupança? O mundo parou. O barulho do carro do verdureiro passando na rua sumiu. O chiado da minha chaleira no fogo se calou. Senti um frio subir pela espinha, um gelo que não era do ar-condicionado. Minha voz saiu como um sussurro, um fiapo. Não autorizei nada disso, Cida. Deve ser um engano. Eu queria acreditar que era um engano. Mas a voz dela continuou, profissional, porém com uma ponta de pena. Dona Rosa, eu entendo, mas a transferência foi feita pelo aplicativo e validada com a sua digital. E a conta beneficiária está no nome da sua filha, Carla de Andrade Mendes. Minha filha, a digital. O quebra-cabeça macabro se montou na minha cabeça. Lembrei-me de quando Carla me pediu para desbloquear o celular dela com o meu dedo, dizendo que o dela não estava funcionando direito. Eu, na minha inocência, ajudei. Ela cadastrou minha digital no aparelho dela. A preocupação dela não era com a minha segurança, era com o meu dinheiro. R$ 890 mil, o trabalho de uma vida inteira. O futuro que eu e Armando planejamos, o dinheiro que pagaria meu plano de saúde, que me garantiria dignidade até o fim, tinha sumido, transferido para a conta da mulher que eu coloquei no mundo. Senti o sangue fugir do meu rosto. As pernas bambearam e precisei me apoiar na mesa da cozinha. A voz da gerente parecia vir de muito longe. Eu só conseguia repetir: minha filha. A dor que senti naquele momento foi pior do que a dor do luto. Era a dor da traição. Uma facada nas costas, lenta e profunda,
dada pela mão que eu ajudei a segurar quando ela dava os primeiros passos. Desliguei o telefone, nem sei como. Peguei minha bolsa com as mãos trêmulas, esqueci o fogo ligado e corri para a rua, gritando por um táxi. Eu precisava ver com os meus próprios olhos. Dentro do carro, o cheiro de suor do motorista se misturava às minhas lágrimas silenciosas. Eu não chorava de tristeza, mas de uma raiva que eu nunca tinha sentido na vida. A imagem da minha filha, sorrindo e me chamando de Mainha, se repetia na minha mente, mas agora parecia uma zombaria. Chegando ao banco, mal esperei o carro parar completamente. Entrei na agência como um furacão. Dona Cida me viu e me levou para a salinha dela, longe dos olhares curiosos. Ela me ofereceu água com açúcar, mas eu recusei. Eu não queria calma. Eu queria justiça. Na minha frente, o extrato confirmava o pesadelo. Lá estava. Transferência eletrônica. Valor: R$ 890 mil. Beneficiária: Carla de Andrade Mendes. Olhar para aquele pedaço de papel foi como olhar para a minha sentença de morte. A gerente, com o olhar mais triste do mundo, explicou que, legalmente, a transação era válida. Tinha a senha, tinha a digital. Reverter aquilo seria uma batalha judicial longa, cara. E, segundo ela, com poucas chances de sucesso. Ela é sua filha, Dona Rosa. Isso complica tudo. Vão alegar que foi um presente, uma doação. As palavras dela eram como marteladas na minha cabeça. Saí do banco me sentindo a pessoa mais idiota do mundo. Uma velha tola que caiu no golpe da própria filha. Sentei-me em um banco na praça em frente, o sol do meio-dia batendo forte na minha cabeça. Observei as pessoas passando, vivendo suas vidas, e me senti completamente sozinha. O dinheiro? O dinheiro doía, claro. Mas o que me destruía por dentro era a quebra da confiança. A certeza de que o amor que eu sentia não era recíproco. Minha filha não me via como mãe, me via como um caixa eletrônico, um obstáculo entre ela e o dinheiro. E por um momento, a vontade foi de desistir de tudo, deixar para lá, me encolher em casa e esperar o fim. Mas então, algo aconteceu. Enquanto eu olhava para as minhas mãos, enrugadas e manchadas pelo tempo, lembrei de Armando. Lembrei de como ele era metódico, de como me ensinou a ler cada linha de um contrato, a desconfiar de promessas fáceis, a entender o poder que os números tinham. Ele me preparou para a vida, mas não me preparou para uma traição vinda de dentro de casa. E foi aí que a tristeza começou a dar lugar a outra coisa. Uma frieza. Uma clareza que eu não sentia há anos. A dor ainda estava lá, mas agora ela tinha uma companheira. A determinação. Carla podia ter o meu dinheiro, mas ela cometeu um erro fatal. Ela subestimou a mãe que tinha. Ela se esqueceu de com quem aprendeu a ser esperta. Levantei-me do banco. Minhas pernas não tremiam mais. Voltei para casa a pé, sentindo o asfalto quente sob os meus sapatos. Cada passo era uma promessa. Ao chegar, desliguei a chaleira que apitava esquecida no fogão. Preparei um café bem forte, amargo, como a minha nova realidade. Sentei na poltrona do meu falecido marido, não para chorar, mas para pensar. Abri a gaveta da escrivaninha dele, um lugar que eu não mexia há anos. Lá dentro, em pastas organizadas por cor, estava toda a nossa vida financeira. Contratos, escrituras, extratos antigos, tudo. Carla achou que estava lidando com uma velhinha frágil e esquecida. Ela não fazia ideia da mulher que ela mesma tinha forçado a despertar. Ela roubou meu dinheiro, mas me devolveu um propósito. Ela não só me tirou R$ 890 mil, ela assinou a própria sentença. E eu seria a juíza, o júri e a executora. Sem escândalo, sem gritos. A minha vingança seria um prato que se come frio, como diz o ditado. E seria servido com a precisão e a paciência que Armando me ensinou a ter. Carla achou que tinha tirado tudo de mim. Na verdade, ela só me devolveu a mulher que eu havia esquecido que existia. A primeira coisa que fiz foi ligar para ela. O café amargo descia queimando a garganta, mas minha mão estava firme no telefone. Eu precisava ouvir a voz dela. Precisava ter a certeza, não pela gerente do banco, mas pela boca de quem eu amamentei. Disquei o número que eu sabia de cor, o número que eu ligava todo dia para saber se ela estava bem.
O telefone chamou 1, 2, 3 vezes. No quarto toque, ela atendeu, com uma voz de quem acabou de acordar, sonolenta e irritada. Oi, mãe. Aconteceu alguma coisa? Estou ocupada. Ouvir aquele mãe foi como levar outro tapa. Respirei fundo. Usei a voz mais trêmula que consegui. A voz da velhinha caduca que ela achava que eu era. Minha filha. A Cida, lá do banco, me ligou. Ela falou de um dinheiro muito alto, 890 mil reais. Disse que foi para a sua conta. Eu não estou entendendo, Carla. Você sabe de alguma coisa? Deve ser um engano, não é, meu bem? Houve um silêncio do outro lado. Um silêncio que durou uma eternidade, onde eu podia ouvir a respiração dela ficando mais rápida. Quando ela falou, a voz não era mais de sono. Era fria, cortante. Mãe, a senhora deve ter entendido errado. A gerente está ficando doida. 890 mil? De onde a senhora ia tirar isso? Eu estou ocupada com o Ricardo, resolvendo umas coisas do projeto novo dele. Depois a gente se fala, tá? Beijo. E desligou. Na minha cara. Bip, bip, bip. O som do telefone mudo foi a confirmação final. O último pingo de esperança que eu tinha de que fosse um mal-entendido, um golpe do genro, que ela tivesse sido forçada, tudo isso morreu ali. Ela estava ciente. Ela estava junto. Ela mentiu com a maior tranquilidade do mundo para a própria mãe. Senti o chão sumir, mas me agarrei à cadeira. A dor era física, uma pontada no peito, mas a raiva era maior. Ela não só me roubou, ela me chamou de burra, de senil. Ela achou que eu ia simplesmente aceitar. Levantei, lavei o rosto na pia da cozinha. A água gelada ajudou a clarear as ideias. Eu não ia voltar ao banco para chorar no ombro da gerente Cida. Eu ia voltar ao banco como a cliente que acabara de ser roubada. Peguei minha bolsa, meus documentos e saí de casa, desta vez sem tremer. Fui direto à agência, mas não procurei a Cida. Pedi para falar com o gerente geral, o cargo mais alto daquele prédio. O homem, um sujeito engomadinho chamado Dr. Walter, me recebeu com aquele ar de paciência forçada. Pois não, dona Rosa. A Cida já me passou o caso. É uma situação familiar delicada, não é? Cortei ele. Doutor, não estou aqui para discutir meu drama familiar. Eu estou aqui porque 890 mil reais saíram da minha conta sem a minha autorização. Eu quero o extrato detalhado dessa transação. Quero o dia, a hora exata, o número do IP do computador ou celular que fez a operação. E quero o registro de quando a minha digital foi cadastrada no aplicativo. E em qual aparelho? O homem me olhou de um jeito diferente. Acho que ele esperava uma senhora choramingando. Eu não derramei uma lágrima. Dona Rosa, ele começou, ajeitando os óculos. Como a Cida explicou, a transação usou a sua senha pessoal e a sua biometria. Para o banco, a operação é 100% legítima. Foi a senhora que fez. Eu não fiz, respondi, firme. Minha filha pediu minha senha para pagar minhas contas. Ela cadastrou minha digital no celular dela sem o meu conhecimento, alegando que o dela estava com defeito. Isso é fraude, é estelionato, e o banco tem responsabilidade nisso. Ele deu um sorrisinho de canto de boca. Minha senhora, com todo respeito, isso é a sua palavra contra a dela. Se a senhora deu a senha, a responsabilidade é sua. E a biometria? Como vamos provar que não foi a senhora que colocou o dedo lá? Legalmente, o banco está coberto. Se a senhora quiser reaver o dinheiro, terá que processar a sua filha. O desprezo na voz dele era claro. Processar a própria filha. Ele disse isso como se fosse um absurdo, como se soubesse que eu nunca faria. Ele achava que o laço de sangue era a minha fraqueza. Ele estava certo sobre o processo ser difícil, mas estava errado sobre a minha fraqueza. Saí do banco com os papéis que pedi. O extrato, com o carimbo do banco, mostrando o rombo. A data do cadastro da biometria. Exatamente o dia em que ela veio aqui com a conversa mole de ajudar a mamãe. Eu tinha a prova da má-fé, mas ele tinha razão. Contra o banco, não valia nada. Contra ela, era a minha palavra contra a dela. Eu precisava de mais. Eu precisava de algo que eles não pudessem negar. Voltei para casa. O silêncio era ensurdecedor. Fui direto para o escritório do Armando. Aquele quartinho nos fundos que eu mantinha exatamente como ele deixou.
O cheiro de papel antigo e um leve aroma do rapé que ele usava ainda estavam no ar. Sentei na cadeira de couro dele. Era ali que ele passava horas, organizando o que ele chamava de nosso legado. Confiança é bom, Rosinha, ele dizia, mas documento assinado é melhor. Abri a gaveta debaixo do arquivo de aço. Estava pesado. Dentro, dezenas de pastas suspensas, cada uma com uma etiqueta escrita na caligrafia perfeita dele. IPTU, contas pagas, imposto de renda. E duas pastas que me chamaram a atenção. AR Admin Bens e contratos vigentes. AR. Era Armando e Rosa. Lembrei vagamente dele, criando essa pequena empresa anos atrás. Ele dizia que era para organização patrimonial. Na época, eu só assinei onde ele mandou. Achei que era coisa de contador. Abri a pasta AR Admin Bens. Dentro, as escrituras dos nossos imóveis. A da nossa casa, onde eu estava, e a escritura da casa onde a Carla morava. Senti meu coração acelerar. Eu e Armando demos aquela casa para ela quando ela casou com o Ricardo. Foi o nosso presente de casamento. Uma casa linda, num bairro bom. Mas olhando o papel, vi uma coisa que eu não lembrava. A casa não estava no nome da Carla. Não estava no meu nome. Estava no nome da AR Administradora de Bens Limitada, a nossa empresa. Fiquei confusa. Por que Armando faria isso? Abri a outra pasta, contratos vigentes. E lá estava. Um documento amarelado com reconhecimento de firma de 12 anos atrás. Contrato de comodato. Eu sabia o que era aquilo. Armando tinha me explicado. Comodato é um empréstimo gratuito. A pessoa pode usar o imóvel, morar nele, mas não é a dona. É como morar de favor. A proprietária, no caso a empresa, cedia o uso da casa para Carla de Andrade Mendes e seu cônjuge, Ricardo. O contrato era por tempo indeterminado. Fiquei olhando para a assinatura da minha filha naquele papel. Ela tinha assinado. Ela sabia. Ou, mais provável, ela e o marido deslumbrado assinaram sem ler, achando que era só burocracia para ganhar a casa. A casa onde eles viviam, onde davam festas, onde postavam fotos na piscina, não era deles. Legalmente, era minha. Senti uma onda de frio e calor ao mesmo tempo. Armando. Meu Deus. Armando. Ele era um homem desconfiado. Ele nunca gostou do Ricardo. Ele sempre achou o genro um aproveitador, um vendedor de fumaça. Armando tinha me protegido. Ele tinha protegido o nosso patrimônio de um golpe que ele previu, mesmo sem saber como seria. Ele me deixou a arma mais poderosa de todas. Segurei aquele contrato nas mãos. 890 mil reais. Era quase o valor daquela casa. Eles me tiraram o dinheiro, o líquido, o fácil. Mas deixaram o principal, o teto. Sentei-me ali, no silêncio do escritório, e pela primeira vez naquele dia eu sorri. Não foi um sorriso de alegria. Foi um sorriso de ferro. Minha filha e meu genro me viam como uma velhinha patética, uma viúva indefesa que mal sabia mexer no celular. Eles me subestimaram a vida inteira. Carla sempre revirava os olhos quando eu tentava dar um conselho sobre dinheiro. Mãe, os tempos são outros. A senhora não entende de investimento, de mercado. O Ricardo era pior. Deixa, sogrinha, eu cuido disso. Essas coisas de números são complicadas. Eles, os modernos, os espertos, moravam há 12 anos em uma casa que não era deles, com base em um contrato que dava a mim, a velha caduca, o poder total de tirá-los de lá. A arrogância deles foi o meu maior presente. Eles estavam tão ocupados planejando como roubar meu dinheiro da poupança que nunca se deram ao trabalho de verificar o documento mais importante da vida deles. O plano começou a se formar na minha cabeça. Tentar reaver o dinheiro seria um inferno. Um processo longo, doloroso, que me faria reviver a traição todos os dias no tribunal. E talvez eu perdesse. Mas o comodato? O comodato era diferente. A lei estava do meu lado. Um contrato de comodato pode ser quebrado a qualquer momento pelo dono, se ele precisar do imóvel. E eu precisava. Minha filha acabou de me deixar sem um centavo de economias. Eu precisava do imóvel para vender, para alugar, para sobreviver. A justa causa era mais clara que a água. Eles queriam meu dinheiro? Ótimo, eles podiam ficar com o dinheiro, mas eles iam me devolver a minha casa.
A casa que Armando e eu compramos. Eles iam perder o chão. Literalmente. Eu não ia ligar para ela gritando. Eu não ia fazer um escândalo. Eu ia usar o método do Armando. Silencioso, metódico, legal. Fui até a agenda de telefones antiga do meu marido. Capa de couro preta gasta nas bordas. Procurei pela letra H. Lá estava. Dr. Hélio Bastos, advogado patrimonial. Dr. Hélio era o advogado que tinha cuidado da abertura da AR Admin para o Armando. Um homem da velha guarda, tão meticuloso quanto meu marido. Rezei para que ele ainda estivesse vivo e trabalhando. Disquei o número. A voz do outro lado era grave, um pouco rouca, mas firme. Escritório Bastos, pois não. Bom dia. Eu gostaria de falar com o Dr. Hélio. Meu nome é Rosa. Rosa de Andrade. Eu sou a viúva do Armando de Andrade. Houve uma pausa. Dona Rosa. Que surpresa. O Armando foi um grande amigo. Sinto muito pela sua perda, mesmo que tardia. Em que posso servi-la? Pensei que os negócios da AR estavam parados. Estavam, Dr. Hélio. Até hoje. Eu preciso da sua ajuda. É sobre um contrato de comodato da empresa. Comodato? Lembro-me bem. A casa da sua filha, não é? O Armando insistiu muito naquilo. O que houve? Problemas com o inquilino? Respirei fundo, segurando o extrato do banco com uma mão e o contrato de comodato com a outra. O inquilino, no caso, a minha filha, acabou de transferir R$890 mil da minha conta pessoal para a conta dela, usando minha senha e minha digital sem autorização. O silêncio na linha foi pesado. Ouvi o Dr. Hélio respirar fundo, um som que parecia mais um rosnado. Dona Rosa, o Armando sempre me disse, Hélio, se um dia minha Rosinha te ligar sobre essa casa, é porque o pilantra do meu genro aprontou. Ele me deixou instruções muito claras sobre o que fazer. Senti um arrepio. Instruções? Sim, ele temia exatamente isso, uma quebra de confiança. Dona Rosa, por favor, venha ao meu escritório amanhã, às 9 da manhã. Traga esse contrato de comodato, o extrato do banco e a escritura da casa. A sua filha não faz ideia de com quem ela mexeu. Desliguei o telefone. O gosto amargo do café tinha sumido. Carla e Ricardo deviam estar comemorando agora, brindando com o meu dinheiro, talvez olhando carros novos na internet. Eles se achavam os donos do mundo. Mal sabiam eles que em menos de 24 horas a notificação de despejo estaria a caminho. A festa deles tinha acabado de ganhar uma data para terminar. Na manhã seguinte, eu me vesti com o meu melhor vestido, um azul marinho que Armando dizia que realçava meus olhos. Passei um batom discreto, arrumei o cabelo. Não era vaidade, era armadura. Eu não ia encontrar o Dr. Hélio como uma vítima, mas como uma cliente, uma mulher de negócios. Cheguei ao escritório dele pontualmente às 9. O prédio era antigo, no centro da cidade, com um elevador de grades que rangia como um velho reclamando. O escritório dele parecia uma cápsula do tempo. Móveis de madeira escura, estantes que iam do chão ao teto lotadas de livros grossos e o cheiro reconfortante de couro e papel. Dr. Hélio era exatamente como eu me lembrava, só que com mais cabelos brancos e rugas mais profundas. Ele me recebeu com um aperto de mão firme e um olhar que era uma mistura de pena e respeito. Dona Rosa, por favor, sente-se. Eu sinto muito que nosso reencontro seja nessas circunstâncias. A vida nos prega peças, doutor, respondi, colocando a minha pasta sobre a mesa polida. Mas o Armando sempre me disse que para cada peça existe uma contrapartida. Ele sorriu, um sorriso genuíno. Ele dizia isso mesmo, um homem brilhante e previdente. Ele pegou os documentos que eu trouxe, o extrato do banco, o contrato de comodato. Analisou cada linha com uma concentração que me lembrou o meu marido. Depois de um longo silêncio, ele olhou para mim por cima dos óculos. Dona Rosa, o Armando não deixou pontas soltas. Este contrato de comodato tem uma cláusula, a 7ª, que ele mesmo insistiu em redigir. É uma cláusula de quebra de decoro e confiança familiar. É um termo um pouco incomum, mas legalmente impecável. Ela diz que,
Caso a cessionária, sua filha, pratique qualquer ato que demonstre ingratidão ou que cause prejuízo financeiro ou moral à cedente, a proprietária, o contrato é rescindido de forma imediata, sem a necessidade dos 30 dias de aviso prévio. Fiquei olhando para ele, absorvendo a informação. Armando tinha pensado até nisso. Ele não só me deu a arma, ele a deixou carregada e engatilhada. O que sua filha fez, Dona Rosa, continuou o advogado com a voz grave, não é apenas uma quebra de confiança, é um crime. O extrato bancário é a prova do prejuízo financeiro. A cláusula se aplica como uma luva. Nós podemos pedir a desocupação imediata do imóvel. É isso que eu quero, doutor. Eu quero a casa de volta. Pois terá. Vamos começar hoje mesmo. Ele pegou uma folha timbrada, colocou na máquina de escrever elétrica que zumbia sobre a mesa e começou a redigir a notificação extrajudicial. O som das teclas batendo era como música para os meus ouvidos. Era o som da justiça começando a se mover. No final, ele virou o documento para mim. Era formal, direto e impiedoso. Comunicava a rescisão imediata do contrato de comodato, citando a cláusula 7ª, e dava um prazo de 30 dias para a desocupação voluntária do imóvel, sob pena de ação de reintegração de posse. 30 dias? Perguntei. O senhor disse que podia ser imediato. E pode, Dona Rosa. Mas vamos dar a eles um pouco de corda. A lei nos dá o direito de sermos implacáveis, mas a estratégia nos aconselha a sermos inteligentes. Dando um prazo, nós parecemos razoáveis e damos a eles tempo para cometerem erros, e eles vão cometer. Assinei o documento. Minha mão não tremeu. Saí do escritório do Dr. Hélio, sentindo um peso a menos nas costas. O primeiro passo estava dado. Agora era só esperar. A espera durou exatamente 2 dias. Na sexta-feira à tarde, meu telefone tocou. Era a Carla. A voz dela era uma tempestade. Mãe! Que palhaçada é essa? Chegou uma carta de um advogado aqui, falando da casa. O que a senhora andou aprontando? Apertei o telefone com força, mas minha voz saiu suave, confusa, exatamente como eu tinha ensaiado. Uma carta, minha filha? De advogado? Ai, meu Deus, o que será que aconteceu? Eu não sei de nada. Ando com a cabeça tão ruim depois daquele negócio do banco. Sabe como é, a idade? Você tem certeza que é pra gente? Claro que eu tenho certeza. Está aqui o meu nome, Carla de Andrade Mendes, falando em revogação de comodato. Mãe, isso é coisa sua, eu sei que é. A senhora está tentando me assustar por causa daquele dinheiro? Dinheiro? Que dinheiro, filha? Aquele que você disse que era engano da gerente? Ai, Carla, eu não estou entendendo mais nada. Comodato? Que palavra esquisita. Será que é algum imposto novo do governo? Esse povo inventa cada coisa para tirar dinheiro de pobre. Eu podia ouvir a respiração frustrada dela do outro lado. Ela estava confusa. O cérebro dela não conseguia conectar a mãe senil e desmemoriada do telefone com a notificação jurídica sofisticada que ela tinha nas mãos. Era exatamente o que o Dr. Hélio previra. O primeiro erro dela foi me ligar, me dando a chance de plantar a semente da dúvida. Ouvi a voz do Ricardo ao fundo, abafada. Deixa, amor, isso deve ser um erro de cartório. Eu resolvo essa besteira na segunda-feira. Sua mãe não sabe nem o que comeu no almoço. Mãe, eu vou desligar. O Ricardo vai ver isso. Mas se eu descobrir que tem dedo seu nisso, a gente vai ter uma conversa muito séria. Ela desligou. Eu sorri. O grande empresário, o homem dos projetos grandiosos, achava que ia resolver uma notificação extrajudicial como se fosse uma multa de trânsito. O segundo erro. A segunda-feira chegou e passou. E a terça também. Nenhum sinal deles. Eu sabia o que estava acontecendo. Ricardo, na sua arrogância, devia ter ligado para algum amigo despachante, que obviamente não entendeu nada. Eles estavam perdendo tempo, tratando um câncer como se fosse um resfriado. E enquanto eles se debatiam na ignorância, o Dr. Hélio preparou o segundo movimento. Na quinta-feira seguinte, uma semana depois da notificação, o interfone da casa deles tocou às 10 da manhã. Era um homem de terno e prancheta. Quando Carla atendeu, ele se apresentou de forma educada. Bom dia, senhora. Meu nome é Fábio. Sou avaliador de imóveis da imobiliária Futuro.
Fui contratado pela AR, administradora de bens, para fazer uma avaliação oficial da propriedade para fins de venda. A ligação que recebi 1 minuto depois não era uma tempestade, era um furacão. Mãe, tem um homem aqui na minha porta dizendo que vai vender a nossa casa. Vender! A senhora enlouqueceu de vez? O que está acontecendo? Eu forcei a voz mais chorosa que consegui. Vender a sua casa, minha filha? Pelo amor de Deus, que horror! Isso é um absurdo! Não pode ser! A casa que seu pai e eu demos para você? Quem é essa gente, Carla? Expulsa esse homem daí agora mesmo! Ele tem um papel, mãe! Um papel com o nome daquela empresa esquisita da carta. AR Administradora. Ele disse que a proprietária pediu a avaliação. A senhora é a proprietária? É isso? Eu? Minha filha, eu mal sei assinar meu nome direito. Eu sou dona da nossa casinha aqui, e olhe lá. Será que seu pai fez alguma besteira nos papéis antes de morrer? Ai, meu Deus, Carla, e se a gente estiver com uma dívida e o banco estiver tomando a casa? Foi por isso que o dinheiro sumiu da conta? Foi o banco que pegou? Eu joguei a isca. A isca perfeita. A culpa seria de um erro do falecido, ou de uma dívida desconhecida, ou do banco malvado. Qualquer coisa, menos da mãe que eles roubaram. O silêncio do outro lado foi longo. A mente dela, eu podia imaginar, estava trabalhando furiosamente, tentando achar uma lógica que não me incluísse como a mente por trás de tudo. Era mais fácil para ela acreditar que o pai tinha deixado uma dívida do que acreditar que a mãe tinha uma espinha dorsal. Eu não sei, mãe. O Ricardo vai no advogado dessa tal de AR hoje à tarde. Ele vai resolver isso. Depois eu te ligo. A voz dela já não era de raiva, era de medo. A tarde se arrastou. Eu fiz um bolo de laranja, reguei minhas samambaias. Tentei manter a calma, mas meu coração parecia um passarinho preso na gaiola. Por volta das 5 horas, meu telefone tocou. Era o Dr. Hélio. Dona Rosa, boa tarde. Temos visita, ele disse, com a voz tranquila. Seu genro está aqui na minha sala de espera. Parece um touro bravo. Achei que gostaria de saber. O que o senhor vai dizer a ele, doutor? A verdade, Dona Rosa. Apenas a verdade. A verdade é sempre mais afiada do que qualquer mentira. Deixe comigo. Ligue a televisão. Tome um chá. O espetáculo está apenas começando. Desliguei e fiz o que ele disse. Sentei no meu sofá com uma xícara de chá de camomila. Imaginei a cena. Ricardo, com seu terno caro e seu ar de superioridade, entrando na sala sóbria do Dr. Hélio, pronto para intimidar o que ele pensava ser um advogado de porta de cadeia. Mais tarde, o doutor. Hélio me contou os detalhes. Ricardo entrou bufando. Escuta aqui. Eu não sei que tipo de golpe vocês estão tentando aplicar na minha sogra, mas essa casa é da minha mulher. Foi um presente. E eu quero que vocês parem com esse assédio imediatamente. Dr. Hélio, com toda a calma do mundo, apontou para a cadeira. Sente-se, por favor, Sr. Ricardo. Não há golpe nenhum. Apenas o cumprimento da lei. Ele, então, colocou os documentos sobre a mesa, lado a lado. Este, disse ele, apontando para o primeiro, é o contrato de comodato, devidamente assinado pela sua esposa, que estabelece que ela é apenas a usuária do imóvel, não a proprietária. Isso é só um pedaço de papel velho, Ricardo teria rosnado. Um pedaço de papel velho que tem validade jurídica, corrigiu o Dr. Hélio. E este, continuou ele, apontando para o segundo documento, é um extrato bancário da conta da sua sogra, Dona Rosa de Andrade. Ele mostra que, no dia 10 de outubro, a totalidade das economias dela, R$890 mil, foi transferida para uma conta em nome da sua esposa. Dr. Hélio me contou que, nesse momento, Ricardo ficou branco como cera. O ar de superioridade desapareceu. O contrato de comodato, prosseguiu o advogado com a voz calma e mortal, é baseado em confiança. A proprietária da empresa, que por acaso é a sua sogra, Dona Rosa, cedeu o imóvel por benevolência. No entanto, a cláusula 7ª, que o senhor e sua esposa aparentemente não leram, prevê a rescisão imediata em caso de quebra de confiança ou prejuízo financeiro. Acredito que subtrair as economias de uma vida inteira de uma senhora de 72 anos se enquadra perfeitamente em ambas as categorias. Não acha? Ricardo ficou mudo.
O touro bravo tinha virado um bezerro assustado. Mas... ela não faria isso, ele gaguejou. A Dona Rosa, ela nem entende dessas coisas. E então, Dr. Hélio deu o golpe de misericórdia. O momento que mudou tudo. O senhor está enganado. Dona Rosa entende perfeitamente. Ela me contratou na semana passada, me deu plenos poderes para agir em nome da empresa e solicitou a reintegração de posse do imóvel. Ela está em uma situação financeira muito delicada, entende? Sem suas economias, ela precisa da propriedade de volta para garantir a própria subsistência. E a lei, Sr. Ricardo, protege os idosos em situação de vulnerabilidade. Nenhum juiz negaria o pedido dela. Foi a primeira vez. A primeira vez que a verdade foi dita em voz alta. A primeira vez que eles entenderam que não foi um erro, não foi uma dívida, não foi o banco. Foi ela, a velhinha, a mãe. Dr. Hélio me disse que Ricardo ficou olhando para o nada por quase 1 minuto. O cérebro dele processando a informação impossível. A mulher que eles enganaram, roubaram e desprezaram era a dona de tudo. O poder nunca esteve com eles. Vocês têm até o final do prazo para saírem de forma pacífica, concluiu o advogado, levantando-se e indicando a porta. Caso contrário, o próximo a visitar vocês será um oficial de justiça com uma ordem de despejo. Passar bem, Sr. Ricardo. Quando o Dr. Hélio me ligou para contar isso, eu estava olhando pela janela, vendo a noite cair. Eu não senti alegria. Não senti vontade de comemorar. Senti apenas o frio e o peso de uma engrenagem que tinha se movido, de forma precisa e irreversível. Ricardo finalmente entendeu. A casa onde ele dormia, o símbolo do seu status, o palco da sua vida de mentiras, tinha uma dona. E ela tinha acabado de acordar. O silêncio que se seguiu à visita do Ricardo ao advogado durou menos de 24 horas. Foi a calmaria antes do tsunami. Eu sabia que eles estavam em pânico. Aquele mundinho perfeito que eles construíram com a minha confiança e o meu dinheiro estava desmoronando, e eles não entendiam a força que o derrubava. A primeira consequência concreta do poder que eles não sabiam que eu tinha veio na forma de um telefonema. Desta vez, era o Ricardo. A voz dele não era mais arrogante, era fina, estrangulada pela raiva e pelo medo. Dona Rosa, o que foi que a senhora fez? O banco bloqueou o acesso à conta da Carla. O dinheiro está congelado. Eu estava na cozinha, passando um café fresco. O cheiro encheu o ar. Respondi com a maior calma do mundo. O dinheiro? Ah, você quer dizer o meu dinheiro, aquele que sumiu da minha poupança. Eu não fiz nada, Ricardo. Apenas informei ao meu advogado que havia uma transação fraudulenta de quase R$1 milhão associada ao nome da minha filha. Ele, como um bom profissional, deve ter notificado o departamento de fraudes do banco. É o procedimento padrão, imagino. Eles fazem isso para proteger o patrimônio dos clientes, especialmente clientes idosos que foram... Fiz uma pausa. Enganados. Ele ficou mudo. Eu podia ouvi-lo respirando, pesado. Ele e a Carla achavam que o dinheiro era a arma deles. Agora, o dinheiro era apenas um número numa tela, intocável, uma miragem. A arma tinha travado na mão deles. Isso não vai ficar assim, ele finalmente conseguiu dizer, mas a ameaça soou vazia, oca. Eu concordo, respondi suavemente. Não vai mesmo. Vocês têm um prazo para desocupar a minha casa. Aconselho que se concentrem nisso. E desliguei. Eles estavam encurralados. A casa, que era o símbolo do status deles, estava prestes a ser tomada. O dinheiro, que era o prêmio da traição, estava congelado. Sem ter para onde correr, eles fizeram a única coisa que podiam. Vieram até mim. Vieram apelar para a última coisa que eles achavam que eu ainda tinha. A fraqueza de uma mãe. No sábado de manhã, o carro deles parou em frente à minha casa. Eu os vi pela fresta da cortina. Carla saiu primeiro, o rosto inchado de choro. Ricardo veio logo atrás, com uma expressão sombria. Eu não corri para abrir a porta. Esperei que tocassem a campainha. 1, 2 vezes. Respirei fundo, ajeitei meu vestido e fui abrir. Eu não era a vítima que esperava por eles. Eu era a dona da casa, que recebia, a contragosto, 2 visitas indesejadas. Mãe, Carla começou com a voz embargada, tentando me abraçar. Eu dei um passo para trás, com a mão espalmada no ar para detê-la.
Pode entrar, Carla. Você também, Ricardo. Sentem-se no sofá. Minha voz era educada, mas fria. A casa estava impecavelmente limpa. Havia um vaso de margaridas frescas na mesinha de centro. O ar cheirava a bolo de laranja. Era o meu território, sob o meu controle. Eles entraram, olhando ao redor como se nunca tivessem visto o lugar. Sentaram-se na beirada do sofá, desconfortáveis. Carla começou o teatro. As lágrimas escorriam pelo rosto dela. Mamãe, por favor, para com isso. A gente errou, eu sei. Foi o Ricardo. Ele me encheu de ideias, falou de um investimento que não podia perder. Eu fui fraca, me perdoa. A gente devolve o dinheiro, a gente parcela, a gente dá um jeito. Mas a nossa casa, mãe, pelo amor de Deus, não tira a nossa casa. É tudo o que a gente tem. Ela tentava de tudo. Jogava a culpa no marido, minimizava o roubo chamando de erro, apelava para o meu coração. Ricardo, por sua vez, tentou a abordagem do falso arrependimento. Dona Rosa, eu sei que errei. Fui irresponsável, mas a senhora precisa entender, o mercado é assim. Eu ia multiplicar esse dinheiro e devolver tudo para a senhora com juros. A senhora está sendo muito mal assessorada por esse advogado. Ele é um abutre. Ele só quer pegar o seu dinheiro, os honorários dele devem ser uma fortuna. Ele está jogando a senhora contra a sua única filha. Eu ouvi tudo em silêncio. Deixei que eles esgotassem o repertório de mentiras e desculpas. Deixei que se afundassem ainda mais no pântano que eles mesmos criaram. Quando terminaram, a sala ficou em silêncio, preenchida apenas pelas fungadas da Carla. Então, eu me levantei. Fui até a escrivaninha do Armando e voltei. Eu não me sentei. Fiquei de pé, diante deles. E pela primeira vez, eu tirei a máscara de velhinha frágil. Acabaram? Perguntei, com uma voz que nem eu sabia que possuía. Uma voz firme, gelada, sem nenhum pingo de emoção. Eles me olharam, surpresos. Então agora vocês vão me escutar. Primeiro, comecei, olhando nos olhos da minha filha. Não foi um erro, foi um roubo. O nome disso é estelionato. Vocês planejaram. Você me pediu a senha, Carla, com a desculpa de pagar minhas contas. Você cadastrou a minha digital no seu celular, dizendo que o seu não funcionava. E no dia 10 de outubro, uma quinta-feira, às 11h14 da manhã, vocês transferiram R$890 mil da minha conta. A totalidade das economias de uma vida. Não me chame de burra. Eu tenho o extrato com a hora, o dia e o IP da operação. O rosto da Carla ficou pálido. O choro parou. Segundo, continuei, virando-me para o Ricardo. O doutor, Hélio, não é um abutre. Ele foi o advogado e o melhor amigo do seu sogro por mais de 30 anos. Ele não está me assessorando mal. Ele está apenas executando um plano que o seu sogro, o Armando, deixou pronto há mais de uma década, para me proteger exatamente de pessoas como você. Ele sempre soube o que você era, Ricardo. Um vendedor de fumaça, um aproveitador. Ele só não imaginava que a ganância dele ia contaminar a minha filha. Ricardo engoliu em seco, o pomo de Adão subindo e descendo. A arrogância dele se desfez como fumaça. E terceiro, e mais importante, eu disse, olhando de um para o outro. A casa não é de vocês. Nunca foi. Vocês moram lá há 12 anos de favor. A casa é propriedade da AR, Administradora de Bens, uma empresa que pertence a mim. O que vocês assinaram não foi um documento de doação. Foi um contrato de comodato, um empréstimo. E o empréstimo, minha filha, acabou. Foi nesse momento que eles entenderam. A verdade, nua e crua, atingiu-os como um raio. O olhar deles não era mais de raiva ou de súplica. Era de puro choque, de incredulidade. Eles olhavam para mim como se eu fosse uma estranha. A mãe, a sogra, a velhinha que eles enganavam e manipulavam, não existia. No lugar dela, estava uma mulher que sabia de tudo, que tinha planejado cada passo e que detinha todo o poder. Carla começou a tremer. Não, não pode ser. O papai não faria isso. Ah, ele faria, eu disse, com uma tristeza genuína na voz. Ele fez, porque ele te amava, e ele queria te proteger de você mesma. Ele só não conseguiu. Fui até a gaveta da escrivaninha e tirei de lá um envelope amarelado pelo tempo. O nome para minha filha, Carla, estava escrito na caligrafia inconfundível do Armando.
Seu pai me deixou esta carta. Ele me fez prometer que eu só a entregaria se o pior acontecesse. Eu rezei por 12 anos para que este dia nunca chegasse, mas chegou. Estendi a carta para ela. As mãos dela tremiam tanto que ela mal conseguia segurar o papel. Ela abriu o envelope. Ricardo se inclinou para ler por cima do ombro dela. Eu observei o rosto deles enquanto liam as palavras do Armando. Uma voz do túmulo, um juiz final para as ações deles. A sala ficou tão silenciosa que eu podia ouvir o tic-tac do relógio na parede. Vi as lágrimas voltarem aos olhos da Carla, mas desta vez não eram lágrimas de teatro. Eram lágrimas de vergonha, de dor, de perda irreparável. Ela terminou de ler e o papel escorregou dos dedos dela, caindo no chão. Ela me olhou, o rosto devastado pela compreensão do que tinha feito, do que tinha perdido. Agora vocês entendem? Perguntei calmamente. Não há negociação, não há acordo. O que há são as consequências. Eu me sentei na minha poltrona, a poltrona do Armando, o lugar de poder naquela casa. E de lá, eu ditei as minhas condições. A nova realidade. Vocês têm até o fim do prazo estipulado na notificação para desocupar o imóvel. Vão deixar a casa em perfeito estado e entregar as chaves diretamente ao Dr. Hélio. Se faltar um copo, eu cobro de vocês. O dinheiro na conta vai permanecer bloqueado. Meu advogado vai usar o bloqueio como garantia para que vocês paguem todos os impostos atrasados da casa, que eu descobri que vocês não pagam há 3 anos, e todos os custos do processo. O que sobrar, talvez eu libere para vocês recomeçarem. Em outro lugar. Longe daqui. E quanto a nós, eu respirei fundo, o coração doendo como nunca. A confiança que eu tinha em você, Carla, o amor de mãe que te protegia de tudo, isso não existe mais. Você e seu marido mataram. Vocês podem ser meus parentes de sangue, mas não são mais a minha família. Eles ficaram ali, parados, destruídos. Não havia mais nada a ser dito. A arrogância do Ricardo tinha virado pó. As lágrimas de crocodilo da Carla tinham secado. Eles tinham perdido. Não apenas a casa e o dinheiro. Tinham perdido a dignidade, o respeito e o passado. Levantaram-se em silêncio e caminharam até a porta. Derrotados. Carla parou com a mão na maçaneta e olhou para trás uma última vez. O rosto uma máscara de dor. Ela abriu a boca para falar, mas nenhum som saiu. Não havia mais nada a dizer. Eu os observei ir embora pela janela. O carro caro, que provavelmente seria a próxima coisa que perderiam, arrancou e desapareceu na esquina. A casa ficou quieta de novo. Peguei a carta do Armando que estava caída no chão. O papel era velho, frágil, mas a tinta da caneta ainda era forte, viva. As palavras dele eram um eco do meu próprio coração. Obrigada, meu amor. A casa está em ordem de novo. A nova realidade começou no dia em que o prazo da notificação expirou. Naquela manhã, o Dr. Hélio me buscou em casa. Fomos juntos até a casa que um dia foi da minha filha. O silêncio no carro era respeitoso. Ele não me tratava como uma cliente frágil, mas como uma parceira de guerra que tinha vencido a batalha final. Ao chegarmos, a primeira coisa que notei foi a ausência de vida. As cortinas estavam abertas, revelando os cômodos vazios. A grama do jardim, antes impecável, estava um pouco alta. Um rapaz do escritório do Dr. Hélio já nos esperava com as chaves, que tinham sido entregues por um motoboy no dia anterior. Sem cerimônia. Sem um último apelo, apenas a rendição. Quando girei a chave na fechadura e a porta se abriu, um cheiro de ar parado e produtos de limpeza baratos me recebeu. Eles tinham ido embora. A casa estava vazia. Vazia de móveis, de risadas, de vida. E para mim, vazia de fantasmas. Andei por cada cômodo. O eco dos meus passos era o único som. Na parede da sala, a marca mais clara do quadro enorme que eles tinham, um retrato cafona deles no dia do casamento. No quarto, um risco no chão onde a cama arrastou. Eram as cicatrizes de uma vida que tinha sido arrancada dali. Não senti tristeza, não senti alegria, senti clareza. Aquele lugar não era mais um lar, era um ativo, um imóvel. Uma propriedade da AR, administradora de bens. E a dona da empresa, eu, tinha planos para ele. Vamos colocar à venda, doutor.
Eu disse, parada no meio da sala vazia, e minha voz não vacilou. O mais rápido possível. Quero transformar este lugar em algo que tenha valor de verdade. A lição que a Carla e o Ricardo aprenderam foi dura. Eu não precisei acompanhar de perto para saber. As notícias correm, especialmente em uma cidade onde todo mundo se conhece. Fiquei sabendo, por uma prima distante, que eles alugaram um apartamento pequeno, de 2 quartos, num bairro operário do outro lado da cidade. O carro de luxo foi vendido para pagar as primeiras dívidas. O grande projeto do Ricardo, que precisava do meu dinheiro para começar, morreu antes de nascer. Ele, que se achava um gênio dos negócios, arrumou um emprego como vendedor de seguros, batendo de porta em porta. Carla, que nunca precisou trabalhar, começou a fazer bolos para vender, ironicamente, a mesma coisa que eu fazia por prazer. Um mês depois que eles se foram, recebi uma carta. A caligrafia era da Carla. O papel era simples, de caderno. Hesitei antes de abrir. Parte de mim não queria mais contato com aquela dor. Mas a outra parte, a mulher que tinha ido até o fim, precisava fechar este último capítulo. A carta era curta. Mãe, eu não escrevo para pedir perdão, porque sei que não mereço. E não escrevo para pedir dinheiro, porque sei que não tenho direito. Eu escrevo só para dizer que, pela primeira vez na vida, eu entendi o que o papai quis dizer com dinheiro não aceita desaforo. Eu e o Ricardo estamos pagando pelo nosso. Eu espero que um dia a senhora consiga ser feliz de novo. Sinto muito. Dobrei a carta e a guardei na gaveta com os papéis do Armando. Não respondi. Talvez a lição mais dura fosse o silêncio, a ausência, a certeza de que certas portas, uma vez fechadas, não se abrem mais. A dor de mãe ainda estava lá. Uma brasinha no fundo do peito, mas não me queimava mais. Era apenas a lembrança de um fogo que um dia tinha me consumido e que das cinzas me fez renascer. A venda da casa foi rápida, o mercado estava bom. Com o dinheiro em mãos e com o que foi recuperado da conta bloqueada depois de pagar todas as taxas e impostos que eles deixaram para trás, eu me vi, aos 72 anos, com a vida financeira mais segura do que nunca. Mas a verdadeira transformação não estava no extrato bancário. Estava no que eu decidi fazer com ele. Lembrei da minha própria vulnerabilidade, do meu desespero naquele primeiro dia. Quantas outras mulheres, quantos outros idosos não passavam pela mesma coisa, mas sem ter um Armando para lhes deixar um mapa, uma arma secreta? A injustiça que sofri não era só minha, era de muitos. E a minha vitória também não podia ser só minha. Com a ajuda do Dr. Hélio, criei a Fundação Andrade de Apoio e Defesa da Pessoa Idosa. Usei uma parte significativa do dinheiro para dar o pontapé inicial. A fundação oferecia assessoria jurídica gratuita para idosos que fossem vítimas de golpes financeiros, especialmente aqueles vindos de dentro da própria família. Contratamos advogados, assistentes sociais. Comecei a dar palestras em centros comunitários, igrejas, clubes de terceira idade. Eu subia no palanque, uma senhora de vestido florido e cabelo branco, e contava um resumo da minha história. Eu via os olhares de reconhecimento, as cabeças se balançando em concordância. Eu dava conselhos práticos que o Armando me ensinou e que a vida me forçou a aprender. Não tenha vergonha de dizer não, não entregue seu cartão e sua senha. Eu dizia, olhando bem para cada um na plateia. É como sua escova de dentes. Não se empresta para ninguém, nem para o filho que você mais ama. O auditório inteiro ria, mas eles entendiam a seriedade por trás da piada. Eu transformei a minha dor em um escudo para os outros. O legado do Armando não era mais apenas o meu, era de toda uma comunidade. Olhando para trás, para a jornada que percorri, eu vejo 2 mulheres. A primeira era a Dona Rosa, viúva do Armando, uma senhora doce que vivia de lembranças e fazia bolos para a filha. Ela confiava demais, amava sem medidas e se via como um satélite girando em torno das memórias do marido e das necessidades da filha. A traição que ela sofreu foi o fim do mundo dela, mas daquele fim nasceu a segunda mulher, a Rosa de Andrade, a presidente da Fundação Andrade. Uma mulher que aprendeu que o amor precisa de limites e a confiança precisa de provas. Que descobriu que a inteligência que ela admirava no marido também existia nela, adormecida.
A gente passa a vida achando que a velhice nos tira as coisas, a força, a memória, as pessoas que amamos. Mas eu descobri que, às vezes, ela nos devolve a coisa mais importante de todas, a nós mesmos. O golpe da minha filha me roubou quase R$ 1 milhão, mas me devolveu a rosa que eu tinha esquecido dentro da gaveta. Hoje, minha vida tem um novo horizonte. A fundação ocupa a maior parte do meu tempo. Nos fins de semana, eu cuido do meu jardim e, uma vez por mês, pego um ônibus para o litoral. Armando nunca gostou de praia, então nunca fomos. Agora eu vou. Sento na areia, como um peixe frito com uma cerveja gelada, e observo as ondas. Cada onda que quebra na areia é como um problema que se desfaz. Cada onda que recua e volta é como a força que eu não sabia que tinha, sempre retornando. Eu não sei o que o futuro me reserva. Não sei se a Carla um dia merecerá o meu perdão, ou se eu estarei disposta a dar. Mas eu sei que o meu futuro não depende mais disso. Meu legado não será a história de uma mãe que foi traída, mas a de uma mulher que, na fase final da vida, encontrou seu verdadeiro poder e o usou para fazer o bem. Outro dia, no jardim, enquanto plantava mudas de jasmim, eu sorri sozinha. A vida me deu um fim que parecia um abismo. Mas eu aprendi que, às vezes, é preciso ser empurrada para a beirada, para finalmente descobrir que a gente sempre soube voar.